Deuteronômio capítulo 8, vamos ler apenas aqui os 2 primeiros versos aqui, depois a gente vai ainda ler alguns versículos no decorrer da palavra. Amém? E diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Só até aí, irmãos, apenas essa parte do texto da palavra de Deus. Estou muito alegre, com mais essa oportunidade, com mais esse grande privilégio de poder estar ministrando a palavra de Deus uma vez mais. Eu sempre digo que é uma grande responsabilidade. A gente sabe que não é fácil, A gente que tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente precisa então entender que temos que passar a palavra de Deus. Não passar nada da gente mesmo, mas passar a poderosa palavra do Senhor. E esse texto, ele fala claramente sobre a importância de obedecermos a Deus. Ao longo dos séculos, o povo de Deus ele tem sido sustentado por Deus através da obediência. Quando se há obediência, então o povo prospera, porque isso é uma promessa de Deus. Aqueles que obedecem, eles recebem naturalmente a vitória e a providência de Deus. Porém, ao longo dos séculos, nós também sabemos que aqueles que desobedecem a Deus, eles tendem a sofrer decepções, a sofrer percas, derrotas, e tantas coisas ruins vêm sobre aqueles que desobedecem ao Senhor. E esse texto, ele fala, Moisés lembrando ao povo, de quando o povo estava ali preso, cativo ali no Egito. Então o povo é liberto pelo braço forte do Senhor. O povo agora é um povo livre, um povo que tem aí lutas, é claro. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que lemos as Escrituras, nós percebemos que no decorrer dos tempos, o povo de Deus sofre muitas dificuldades. Ainda quando caminha conforme a vontade de Deus, os inimigos, as pessoas que é contra o Senhor, tendem a querer atrapalhar, a querer fazer com que as coisas não dê certo. E hoje não é diferente. Se nós trazermos para os dias atuais, nós que temos tentado buscar ao Senhor, nós que temos tentado obedecer a palavra de Deus, sabemos que é desta maneira. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós procuramos fazer a vontade do Senhor,
Muitos desafios vêm sobre as nossas vidas, pessoas usadas pelo inimigo tentam nos atrapalhar de todas as formas, porque isso é uma coisa natural. Uma vez que nós procuramos fazer a vontade do Senhor, virá contra as nossas vidas inúmeras dificuldades. Mas a pergunta é: o que nós temos aprendido de Deus nos últimos tempos? Nós temos realmente aprendido algo de Deus nos dias atuais? Nós temos nos preocupado em saber mais do Senhor, desse Deus tão maravilhoso, que tanto tem feito por nós? E se temos aprendido, nós temos colocado em prática? Porque a grande verdade é que aprender de Deus só não é o suficiente. Nós precisamos aprender de Deus e também colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. E é preciso nós estarmos fazendo uma autoanálise das nossas vidas, daquilo que nós temos representado, daquilo que nós temos pregado, daquilo que nós temos feito no nosso dia a dia em prol do reino de Deus. Se realmente nós temos obedecido ao Senhor como convém, porque nós, como bons servos de Deus, nós sabemos que precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer às Escrituras Sagradas. Então, aquilo que diz a palavra de Deus, logo nós precisamos, de todo custo, tentar fazer como diz a palavra de Deus. Mas e aí? Nós temos feito isso? Se nós refletirmos, cada um de nós, no mais íntimo de nossas vidas, nós temos realmente, de fato, obedecido a palavra de Deus? Será se realmente nós temos procurado honrar, glorificar e exaltar esse Deus que tanto tem feito por nós? Quando nós paramos para pensar nas nossas vidas, tudo que nós passamos, tudo que nós já enfrentamos, quem aqui nunca passou por dificuldades, por lutas, muitas tribulações? E às vezes você olha para trás e pensa: de mim se não fosse o Senhor na minha vida. E isso é uma grande verdade, irmãos. Quando o pastor orava aqui por mim, e ele disse que sem a misericórdia de Deus, eu não sou nada. E foi a melhor frase que eu ouvi na sua oração. Porque eu reconheço que sem a misericórdia de Deus, verdadeiramente eu não sou nada. Eu preciso da misericórdia do Senhor na minha vida. E então, eu devo então procurar obediência. Obedecer a Deus. Fazer a sua vontade. Até porque há muitas coisas importantes em jogo. E podemos dizer que a mais importante, a nossa vida eterna,
com Cristo. Para nós obtermos esse tamanho presente, nós que meditamos nas Escrituras Sagradas, nós bem sabemos que requer obediência a Deus, obediência à palavra. Muito interessante isso, né, irmãos? Para conquistarmos a salvação, é preciso obediência. Ah, mas, irmão, não é por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Sim. Mas uma vez que Cristo se sacrificou na cruz do Calvário, para que através do seu sacrifício nós venhamos ter vida eterna, isso não significa que nós não temos que obedecer à sua palavra. Precisamos, então, andar em obediência à palavra de Deus. Porque se nós não assim fizermos, nós vamos estar pecando. E a palavra de Deus é bem clara para aquele que peca. Nós podemos citar aqui alguns textos, Tiago 4, versículo 17, que vai dizer que o que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, a partir do momento que você sabe fazer o que é bom, sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Que coisa mais interessante, irmãos. Ao ponto de muitas pessoas, às vezes, achar que cometer pecado é você fazer alguma coisa ruim. Maltratar alguém. Tudo isso é claro que também é pecado. Mas só de você deixar de fazer alguma coisa boa que você sabe pode fazer, você está pecando. Você está cometendo pecado. Então, que coisa interessante, né? Quando a gente vai se aprofundar mais na palavra de Deus, a gente percebe que há uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas. E mostra que muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, nós pecamos e achando que não estamos pecando. Tiago 1:22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Outro texto bem interessante. Nós precisamos ser cumpridores da palavra de Deus. É muito fácil nós ouvirmos, talvez até dizer, está correto, está certo isso, mas não cumprirmos. Não fazermos como diz a palavra de Deus. Então a palavra está nos exortando, nos advertindo, a nós sermos cumpridores da palavra, não só ouvintes. Irmãos, e o que mais nós temos visto nos últimos tempos são pessoas se enganando com um texto como esse. Pessoas que às vezes têm até um certo conhecimento, pessoas que têm um bom discurso, às vezes fala muito bem, mas quando vai analisar a sua vida no dia a dia, é uma pessoa que não pratica a palavra de Deus. Ouvintes,
Pessoas que até ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. E isso é um perigo tremendo. Quando nós olhamos, podemos dizer, até aqui para a nossa igreja, nossa congregação, às vezes nós conseguimos enxergar pessoas que não cumprem, não sei se muitas das vezes por ignorância, às vezes por ser uma pessoa que ainda precisa de ser instruída, mas até aqui, muitas das vezes, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós vemos muitos atos, coisas que não deveria acontecer, porque há um segmento na denominação que você está, que muitas das vezes você atropela, não se importa, não está nem aí, não faz caso. E a gente sabe que isso não é bom, irmãos. Nós precisamos ser obedientes àquilo que é passado a nós pelas nossas lideranças. É claro, sempre que nós precisamos embasar na palavra de Deus. Sempre, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas é muito comum, às vezes o dirigente, geralmente, né, o pastor, em algumas oportunidades, alguns irmãos, né, estão na direção, mas geralmente o pastor pediu um irmão para fazer algo e ele faz outra coisa. Isso é uma coisa muito comum no nosso meio. Está certo? Claro que não. Isso não está certo. Talvez seja até dolorido para alguns irmãos, algumas pessoas que têm, né, esse costume de fazer isso e até não entende que seja uma coisa errada, mas nós sabemos que é uma coisa que não é certa. Por quê? Porque nós aprendemos desde o início, lá nos cursos para os obreiros, como se deve ser. Então é ensinado muito claramente. Então o dirigente, entendemos que está na direção de Deus. Aí ele te pede para fazer algo e você faz outra coisa. E aí, como fica isso? Que direção de Deus é essa? São coisas pequenas que precisam ser corrigidas. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos, irmãos, de corrigi-las. Porque uma vez nós declaramos que isso era aceitável para nós. Não é assim? Um dia nós aprendemos, tem que ser dessa maneira, tem que ser assim. Olha, se você ganhou a oportunidade para isso, você vai fazer isso. Aí você vai e diz, sim, é desse jeito. Eu aceito que é assim. Compreendo. Não discute. Aí quando vai para a prática, faz tudo diferente. Aí são coisas pequenas, irmãos, que levam à direção de um culto a Deus, a coisas que a gente entende claramente que precisa mudar. Que precisa mudar. João 15, versículo 14, diz assim: Vós sereis meus amigos, se fizerdes
o que eu vos mando. Nós somos considerados amigos do Senhor, amigos de Cristo. Mas por que que a maioria das pessoas parece que pega só a metade do texto? Os irmãos já pararam para observar isso? Vós sereis meus amigos. Aí parece que as pessoas abraçam isso com unhas e dentes. Que maravilha, eu sou amigo do Senhor. Mas a palavra continua: se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, já parou para pensar que quando nós não fazemos o que Cristo manda, então nós não somos amigos de Cristo? Não é terrível isso, irmãos? A gente pensar uma situação dessa? É muito fácil, né? Cristo é nosso amigo, isso aí é algo incontestável, né? Porque deu a vida por nós. Deu a vida por nós. E nós, para sermos amigos de Cristo, nós precisamos fazer o que Ele nos manda. Aí precisamos começar a refletir as nossas vidas, as nossas atitudes, tudo aquilo que temos feito. Aí vamos pesar na balança e perguntar para nós mesmos: estou fazendo o que Cristo manda? Porque para ser amigo de Cristo eu preciso fazer o que Ele manda. Eu estou fazendo o que Cristo manda eu fazer? É muito pesado, irmãos. É muito pesado. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, ainda que seja alguns versículos, pequenos textos, quando nós nos aprofundamos, nós percebemos que nós temos estado em dívida com o Senhor. Temos estado devendo ao Senhor muito. E isso em poucos textos, alguns versículos, não precisa ser muito não. João 15:17, isso vos mando, que ameis uns aos outros. Aí nós vemos lá: sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aí aqui o Senhor já está dando um exemplo, né? Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Então, Jesus, ele não deixa confusão. Ele deixa tudo esclarecido. Ele mostra como nós podemos ser amigo dele, fazendo o que ele manda, o que ele nos manda. E ele cita também, né, aqui eu li apenas um pequeno versículo, mas tantos outros textos. Ele cita também o que ele manda. Aí cabe a nós começarmos a examinar, a pensar
em tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que nós temos mostrado ser nessa terra. E aí, como eu falei, pôr numa balança e começar a pensar. Eu estou sendo amigo de Cristo? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou sendo obediente? Eu sei, irmãos, que não é fácil ouvir uma palavra como essa. Quando eu estava meditando, né, e pensando o que trazer, e eu olhava primeiro para mim, pensando, Senhor, me ajuda. Eu quero ser mais obediente à Tua palavra. Até porque, como nós vemos, nós acabamos de ler, né, também agora há pouco no livro de Deuteronômio, se nós quisermos ir adiante, nós precisamos ser obedientes. É exatamente o que Deus requer do seu povo, é obediência. É obediência. O que tem sustentado, volto a dizer de novo, o povo de Deus, todo esse tempo, é obediência. Se nós obedecermos a Deus, Ele é conosco. Se nós não obedecermos, a sua mão é contra nós. Porque Deus é justiça. Não adianta nós pensarmos que se nós procedermos mal, se nós não fizermos o que é correto, vai ter uma colher de chá para nós. Não, irmãos. Eu gosto sempre de mencionar que Jesus, Ele já nos salvou. Todos nós somos salvos em Cristo. Se nós estivermos nele, não tem como nós nos perdermos. Mas precisamos estar nele. Porque ele é a nossa salvação. Jesus morreu por nós. Através da sua morte, nós temos a salvação. Então, Jesus é a nossa salvação. Então, como ter salvação se não estiver com Cristo? Mas como estar com Cristo? Sujo, no pecado. Como estar com Cristo fazendo tudo aquilo que é contra Cristo? É muito simples, irmãos. Essa questão de escolha certa e errada, até as crianças elas já têm uma noção de escolher o que é bom, falando fisicamente, né? O que é bom e o que é ruim. Você pode fazer um teste. Geralmente, a maioria das crianças, elas tendem a escolher o que é melhor no sentido físico. Se você trazer 2 porções
de comida e colocar numa mesa. Isso vale não só para crianças. E ali vai ter algo que é melhor. Vamos colocar aí um bolo que é mais gostoso. E você pode até experimentar dos dois. Mas você vai querer comer mais o que é melhor, o que é mais gostoso. Quem aqui nunca passou por isso? Às vezes está ali no churrasco, né? Um belo churrasco. E você prova ali de coisas que estão, né? Carnes que estão sendo assadas. E por aí vai, linguiça e tudo. Você prova de um, vê que não, né? Isso aqui está. Aí quando você prova de um outro, tá aquela delícia, você já fica, né? Às vezes até usa de malandragem para outras pessoas não pegar. Porque, irmãos, a gente vai sempre optar por escolher o melhor. Então, trazendo para a palavra de Deus, é bem assim. Jesus morreu por nós, agora Jesus, então é o nosso Salvador. A nossa salvação está em Cristo. Então a maneira de nós perdermos a salvação é não recebermos a Cristo, não estarmos na salvação. E para estar na salvação, é o que eu estava falando, não tem como nós estarmos em Cristo fazendo coisas erradas, agindo de uma maneira imprudente, conhecendo a palavra de Deus, como nós vemos aqui, sabendo fazer o bem e não fazer. Irmãos, um versículo como este, se a gente atentar bem para ele é muito pesado nas nossas vidas. Pelo menos na minha irmãos. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele está pecando. Então, eu não preciso nem sair espancando as pessoas por aí, cometendo coisas que é abominação a Deus, para pecar não. Só de eu saber fazer o que é bom, saber fazer o bem, não fazer, eu já estou pecando contra Deus. É muito sério, irmãos. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja aí, irmãos, mais um texto bem forte, né? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos sido guiados pelo Espírito de Deus? O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Porque a ideia de guiar, quando nós pensamos em uma pessoa cega, por exemplo, que tem alguém para o guiar,
Aí fica muito simples, né? Do que é guiar alguém. E aí você traz para a sua vida e pensa, você ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque para você ser guiado pelo Espírito de Deus, você tem que deixar. Você precisa se entregar ao Espírito de Deus, à vontade de Deus, e se deixar ser guiado. Entendendo que você não vai tropeçar, que você vai chegar no seu objetivo. Uma pessoa cega, quando ele, está sendo guiado por outra pessoa, alguns são guiados por cães, que eu acho uma coisa até maravilhosa. Você vê um animal, ser domesticado e guiar uma pessoa. E guiar com excelência. Então essa pessoa, ela não enxerga, mas ela entende, e acredita que vai chegar no ponto previsto para ela chegar. Assim nós também precisamos entregar as nossas vidas a Deus, deixando-nos ser guiados pelo Espírito de Deus, a ponto de entendermos isso, que vamos chegar no objetivo final. E qual é o objetivo final de cada um de nós? É os céus, é a vida eterna com Cristo. E aí, irmãos, nós começamos então a deduzir, algumas coisas. Poxa, para eu deixar o Espírito de Deus me guiar, é preciso muitas atitudes. Nós precisamos tomar, porque senão nós não vamos conseguir chegar no objetivo final. Porque a gente sabe, embora muitas pessoas achem que é muito simples, a gente sabe que não é tão simples chegar no céu. A gente sabe disso, irmãos. Quando a gente olha para os servos de Deus no passado, e a gente começa a analisar o que aqueles homens e mulheres fizeram, e aí a gente traz, para os dias atuais, claro que cada um vai olhar para si. Eu não posso olhar para a pastora Eliana, o que a pastora Eliana está fazendo, o que a irmã Sara está fazendo, o que o irmão Sérgio está fazendo. Não, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar, o que o irmão Edivaldo está fazendo. Eu vou começar aqui, então, comparar, não a vida do irmão, do diácono Marquinhos, com os servos de Deus lá do passado. Eu tenho que comparar a minha vida. Eu tenho que olhar para mim, começar a pensar o que foi Paulo, o que foi João, o que foi Pedro, como procedeu Moisés, como foi Davi. Então, eu tenho que começar a analisar o que esses homens e também muitas mulheres agiram e fizeram. Pessoas que nós entendemos que alcançaram a salvação, que alcançaram a vida eterna. Quem aqui tem coragem de dizer, Moisés não foi salvo? Não. Ninguém se atreve a isso. Porque ele deixou uma história, deixou um legado. Ele mostrou realmente
né, tá escrito o que aquele homem fez por Deus. O que ele sofreu. Um ser humano fez muitas coisas erradas? Fez, até que fez algumas coisas erradas, sim. Mas quando nós começamos a pensar nas coisas que ele praticou, que ele fez para Deus, aí se nós formos trazer para as nossas vidas, isso eu volto a dizer, trazendo para mim, eu percebo que eu preciso melhorar muito. E eu tenho lutado para isso, eu tenho buscado, eu tenho pedido a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu tenho, ultimamente, até comentado muito, né, com o irmão Carlos. Uma das coisas que eu mais tenho pedido ao Senhor é discernimento espiritual. Porque eu jamais quero blasfemar contra o Senhor. Eu quero conhecer as coisas de Deus, discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Para que também eu não possa estar dando glória àquilo que não convém, mas, todavia, exaltando aquilo que é necessário, que é o nosso Deus. E é por isso, irmãos, que nós precisamos buscar conhecimento, mas não só buscar conhecimento, pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Porque é bem verdade que das pequenas coisas, um buraco bem pequeno, né, que a gente pode tropeçar e cair ladeira abaixo, num buraco maior. Então é preciso, irmãos, nós nos preocuparmos com as pequenas coisas. Quando eu citei aqui no começo sobre a questão, né, da gente estar obedecendo uma direção de culto, aí o pastor, o dirigente, né, pede você para ora pelos dízimos e ofertas. Faça aquilo. Talvez é uma coisa pequena, mas é essas pequenas coisas que nós precisamos tomar um rumo nas nossas vidas. Porque se nós começarmos a desobedecer pequenas coisas, daí a pouco já não obedece mais nada. Tudo que falar, aí você começa já até a ter razão, né? Eu que estou certo, eu vou fazer do meu jeito. Eu sei como é que faz. E a gente sabe que isso não é bom. Nós temos que ser inteligentes. Agir de uma maneira prudente. É tão interessante que a nossa igreja, nós temos aí a possibilidade de chegar no dirigente, né, aquele que está conduzindo o culto, e pedir uma oportunidade. Então, não tem desculpas. Em outras palavras, as pessoas que procedem dessa maneira, elas fazem entendendo, né, e que aquilo é errado. E eu não sei se os irmãos já perceberam, tem alguns que até falam, eu sei que às vezes começa aqui na oportunidade, né? Fulano me pediu para fazer isso, né? Mas eu, em outras palavras, vou desobedecer, vou fazer outra coisa. Irmãos, é duro, mas é isso mesmo. E nós precisamos estar corrigindo, né, as nossas vidas. Entender que nós, como servos do Senhor, precisamos ser obedientes. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis,
e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. É obediência, irmãos. Trazendo hoje, né, Deus está falando, olha, vocês almejam alcançar os céus. É evidente que vocês querem estar nos céus comigo. Mas, porém, vocês têm que guardar aquilo que eu vos mando. Aquilo que eu determino, que eu falo para vocês guardar, guardem. Porque essa é a senha para vocês chegarem a tal ponto. É simples, irmãos. Não é difícil de entender. É muito clara a palavra de Deus. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, algumas atitudes precisam ser tomadas da nossa parte. Palavras do próprio Cristo. Aquele que quiser vir após mim. Olha, não vai ser fácil, vai ser difícil. Precisa tomar a sua cruz. Eu não vou pegar a cruz do pastor Cairo. Eu tenho que carregar a minha cruz, tomar a minha cruz. Então, haverá dificuldades, irmãos. Haverá dificuldades para aqueles que querem realmente andar com Cristo. Aqueles que querem ir a Cristo, Ele mesmo disse, olha, não é simples assim. Vai ter você vai ter que pagar um preço. Haverá dificuldades. Tome cada dia a sua cruz. E segue-me. Siga-me. Essa cruz é sinônimo de dificuldade. Todos os dias, irmãos, nós passamos por dificuldades. É bem verdade que alguns dias tende a ser mais tranquilo. Mas geralmente sempre vai aparecer algo, para tirar o seu foco em relação a Deus. Em relação a você estar na presença do Pai. Parece que sempre vai aparecer algo, assim que vai tentar tirar você, da direção. Isso acontece todos os dias. E aí o que você tem que fazer? Você tem que carregar essa cruz. Para você chegar no objetivo final, você vai ter que realmente sofrer, passar por dificuldades. Mas o bom disso tudo é que o Senhor é conosco. Se nós vivermos em obediência, Ele nos dará a vitória. E quantos de nós aqui já não vivenciamos isso? De às vezes você passar por algo em um determinado dia, de entender que se não fosse a mão do Senhor, você não tinha conseguido. E aí você entende que Deus foi com você. E será mais ainda se nós mantermos a nossa obediência a Ele.
se nós obedecermos a sua palavra, as promessas de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Mas nós entendemos também que no decorrer dos séculos, aqueles que não obedeceram, esses ficaram para trás. E eu sei que nós que aqui estamos, não queremos isso para as nossas vidas. Então vai aparecer muitos levantes, muitas dificuldades, virão coisas terríveis contra as nossas vidas. E isso não é nenhuma, não estou profetizando nada, isso aí realmente é a palavra de Deus que fala, que realmente aquele que seguir a Cristo, o mundo vai ficar contra ele. Aí você acha que você vai ter uma vida fácil se o mundo está contra você? Geralmente, irmãos, o mundo é a maioria. Geralmente é assim. Às vezes você está num lugar, e fica 2, 3, 4, 10, 20 pessoas contra você. Só que eu aprendi uma coisa, com um pastor que a gente teve, que eu não esqueço. Ele sempre citou essa frase, eu guardo, e vou guardar. Enquanto houver vida, enquanto tiver vida em mim, eu vou guardar. Ele falava assim: você com Deus, você é maioria. E isso é uma verdade absoluta. Você com Deus, você é maioria. Podemos aqui, citar, por que não lembrar aí da passagem de Gideão, foi pregado há alguns dias aqui. Com Deus nós somos maioria. Então pode o mundo todo virar contra você. Se você estiver com Deus, você é maioria. Que possamos estar pensando nisso, irmãos. É uma palavra breve, não muito longa. Mas foi o que Deus, tocou o meu coração para trazer para a igreja. Nós precisamos ser mais obedientes a Deus. Em tudo. Nas pequenas coisas, por mínimas que sejam, precisamos olhar para a palavra de Deus e perguntar para nós mesmos: estou obedecendo a Deus? Eu estou fazendo realmente o que Deus aprova? Porque se assim nós estivermos fazendo, nós seremos vencedores. Amém? Que Deus, nos abençoe, que nós possamos, irmãos, guardar uma palavra como essa nos nossos corações. Se quisermos ir bem, se quisermos, podemos dizer, adquirir, a promessa, simplesmente obediência a Deus. Se coloque de pé.